eu sou obeso, mas eu não tenho nenhum exame alterado, eu um obeso saudável. É, Não existe saiu por terra, isso. né, isso. Uma hora a conta chega, entendeu? E de repente você vai estar diante de um cenário que poderia ser evitado. Hoje, a gente opera 1% apenas dos pacientes com indicação de cirurgia bariátrica. 1%. Como é uma doença crônica, progressiva e que tende a Multifatorial, voltar, né? né? Então, como característica dela, é uma doença crônica progressiva e que tende a voltar. Eu sempre digo, né, se isso não é injeção da felicidade, isso não é a cirurgia da felicidade. Você tem que mudar comportamento, e mudar de comportamento é mudar de atitude. Por que que um paciente, quando vai operar do coração, nunca alguém critica ele que ele vai operar do coração? Agora, por que que vão criticar um paciente que vai operar para controlar a obesidade? Ah, você tá bem? Obeso, sedentário? Não, você não tá bem. Não. Por que, doutor, você acha que eu não tô bem? Porque tu nunca tiveste bem, porque tu não tem como te comparar. Por isso que eu adoro endocrinologia, porque a gente atende paciente HIV que toma os TAV, que são os antirretrovirais. Meu Deus, é um paciente magro extremamente complicado do ponto de vista metabólico, porque tem muita gordura visceral. Não temos tratamento ainda de cura, temos excelentes tratamentos para controle, e a perspectiva de hoje é que a obesidade cresça Ainda cresça. muito. Pessoal, então hoje o nosso tema aqui é falar sobre obesidade, tá? Então aqui eu trago 2 colegas, né? O Carlos Armando e a Fernanda Laredo. Eu sempre peço para vocês se apresentarem o que vocês fazem, tá? Então começa por você, Carlinhos. Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Armando, eu sou cirurgião bariátrico. Então hoje, basicamente, eu me dedico para fazer cirurgia bariátrica, que é o meu foco. A gente sabe que a obesidade é epidemia e quando a gente se identifica muito de tratar uma doença, a gente acaba focando, né? Fazendo só o que a gente gosta e que a gente consegue se dedicar. Então, hoje, basicamente, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, mas hoje eu me dedico à área de atuação de cirurgia bariátrica. Beleza. E você, Fernandinha? Então, meu nome é Fernanda Laredo, né? Eu sou endocrinologista. Eu atendo, na verdade, dentro da endocrinologia, basicamente, né, não só obesidade, mas tudo relacionado à tireoide, tá? A questão também do climatério, né? A gente sabe que a gente está com uma população que está envelhecendo, então o olhar também melhorou em relação a essa mulher menopausada, que tem mais doença cardiovascular, que tem obesidade, que tem doença na tireoide. Então, eu gosto muito de, assim, literalmente, né, dançar no meio da endocrinologia, porque tem muitas vertentes e acaba me identificando, gostando muito do resultado que a gente trabalhando em conjunto, tendo conhecimento geral, faz com que eu consiga abordar o paciente de uma maneira bem completa. Ok. Então a obesidade, na verdade, ela continua aumentando muito, é uma doença, né, que só vem trazendo cada vez mais prejuízo para os pacientes. Eu queria saber o seguinte, há pouco tempo atrás, Fernanda, a gente não tinha muita opção para tratar a obesidade, era até frustrante, né? Diminuir 5% o peso, nossa, Estava uma era uma maravilha, né. maravilha, mas a gente sabe hoje em dia, mais do que nunca, que quanto mais peso a gente perder, e não é só perder peso, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória crônica, e que traz transtorno em vários órgãos, né, órgãos importantes. Mas eu queria saber primeiro, você, Fernanda, essa evolução do tratamento, né, da obesidade, essas tão famosas injeções, depois eu vou falar com o Carlos sobre que será que vai mudar toda essa história, será que não vai ter mais cirurgião bariátrico, será que não tem mais indicação? Mas eu queria que tu conversasse mais ou menos de forma para o pessoal entender, como foi essa evolução no tratamento e onde a gente chegou. Na verdade, Heitor, nós da endócrino sempre enxergamos a obesidade como uma doença. Só que durante muito tempo era banalizado. Primeiro que muitos colegas até olhavam com um olhar meio torto em relação ao uso de medicação. A gente concorda que antigamente a gente tinha poucas opções, a gente não tinha drogas que nós temos hoje. Mas a gente sempre enxergou como uma doença que trazia várias comorbidades para o paciente, que é do ponto de vista psicológico, porque mexia na questão da aparência, mas também mexia, aumentava a chance do paciente ter diabetes, hipertensão, osteoartrose, gordura no fígado, uma série de variáveis, até mesmo câncer, câncer de colo, então mexia na estrutura geral do paciente. Mas havia um abismo muito grande em relação ao tratamento, entendeu? Da maneira como deveria ser encarado. Né? E como nós também não tínhamos drogas que tinham um impacto tão positivo, a gente acabava achando que 5% já tinha, até porque toda a perda de peso é importante, mas lógico que quanto maior a perda de peso, melhores né, os impactos em relação a todas as comorbidades do paciente. E com essas novas classes, que são classes que realmente foram assim um divisor de águas em relação à questão da obesidade, mostrando os benefícios tanto no peso quanto a questão, como você falou, inflamatória,
a questão em relação à gordura no fígado e principalmente diminuindo os efeitos colaterais, tendo impacto positivo com baixo efeito colateral, porque os efeitos colaterais são, assim, muito fáceis de você manusear. É lógico que são drogas que ainda têm um custo alto, tá, a gente acaba não tendo um resultado, melhor, porque não é acessível para todos, mas do ponto de vista médico já foi um grande ganho. A gente sabe que ainda tem pacientes que têm, dificuldade para perder peso, que são os maus respondedores, mas a gente dentro daquele universo que a gente vivia, foi um grande avanço essas medicações, né, que são os análogos do GLP-1 e a tiseparatida, que ela não é, na verdade, é uma nova classe, né, é um coagonista e tem um benefício enorme em cima de vários aspectos, inclusive a gente está vendo até resultados em relação tanto à parte cardiológica, quanto nas demências Não também. é dúvida. E pra gente cardiologista, então, quando prescrevia sibutramina, então era É, uma era as putz, trevas, né. palpitação, pressão alta. Por que que esse endócrino aqui prescreveu essa sibutramina? Deixa eu ajeitar É. aqui, né. Mas agora a gente está de bem com vocês, com os Ah, psiquiatras, é né, a gente verdade. conseguiu fazer as pazes nesse É, e outra sentido. coisa importante, né, é que essas medicações novas, elas vêm diminuindo realmente mortalidade cardiovascular, né, e várias coisas, inclusive mortalidade por todas as causas. Isso. Mas você acha, Carlos, que então e aí eu vou entrar na tua área, né, porque a gente sabe que não basta só perder o peso, né, que a gente tem que desinflamar, né, porque o que que acontece na obesidade é que essa gordura ectópica, né, porque deveria estar no tecido adiposo e ela vai se deslocando, inclusive no coração, né. Uhum. A gente sabe que tem insuficiência cardíaca de 2 tipos, aquela que tem a fração do coração, a força de contração diminuída, mas tem aquela que tem a força de contração teoricamente normal. E a gente consegue, num paciente obeso que está cansando muito fácil, ele está cansando porque ele é obeso. Não, mas muitas vezes ele já está com um comprometimento cardiológico, não só pela gordura que fica em cima do coração inflamando o coração, mas inclusive até o peso em cima do coração dificulta, né? E aí você já tem uma larga, né, experiência nessa história da bariátrica, e como é que você vê isso? É possível, quando a gente faz a bariátrica, que a gente sabe que é uma doença inflamatória, a bariátrica também desinflama ao você perder o peso? Que a gente sabe que essas drogas novas, elas também conseguem jogar essa gordura ectópica, né, para ser utilizada. Eh, Na bariátrica, como é que está cada vez mais em relação à bariátrica? Tem esse estudo mostrando que você perdeu o peso, você também diminui de uma maneira a inflamação, alguma coisa? Perfeito. Então a gente vê que a bariátrica vem de uma evolução muito forte, né? Então, no passado aí, talvez a gente começou ali indicando cirurgia bariátrica. Bariátrica vem de peso, né? Mas hoje a gente já fala de cirurgia bariátrica e metabólica. Há até quem fale que a gente tem que aposentar o termo bariátrica e falar só sobre cirurgia metabólica. Até discordo um pouco, porque eu sou muito fã do termo bariátrica, né? Então acho que a gente não deve aposentar. Mas dessa evolução tão grande, que hoje a gente sabe que o paciente, quando faz cirurgia bariátrica, ele não perde peso só porque eu deixo o estômago dele menor. Ele perde peso porque eu gero uma arquitetura ali no organismo do paciente que eu vou fazer com quando ele come. E aí você falou aí das canetinhas, é como se eu estivesse aplicando as canetinhas dele. Então, comeu, vai lá no intestino, vem aí o GLP-1 que vai agir para controlar fome, dar mais saciedade, melhora metabólica. Então, hoje é de uma evolução tão grande que a gente sabe que a cirurgia ela vem para um controle metabólico muito intenso. Então, a gente sabe disso, a gente indica às vezes cirurgia no paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que no passado a gente não indicava, com uma cardiopatia mais importante para melhorar a qualidade de vida desse paciente, lógico, bem conduzido, compensado do ponto de vista cardiológico. Então a cirurgia bariátrica é de uma evolução muito grande, tem muito estudo hoje envolvido. A gente começou perdendo peso e percebeu que logo nos primeiros dias da cirurgia controlava o diabetes. Como que controlou o diabetes se não perdeu peso ainda? Então a gente vê essa evolução da cirurgia bariátrica hoje. Então, tá muito bacana falar com vocês aqui, falando de endócrino, cardio, cirurgião, e hoje esteatose hepática crescendo É. muito, né. Então tá muito integrado. Então, é de um controle mesmo, a cirurgia bariátrica vem para controlar a doença obesidade, a gente tem que acabar com esse estigma, aí que a gente acha que é só fechar a boca e fazer exercício que a obesidade está controlada, e hoje a gente sabe que não é isso. Infelizmente não é isso, eu queria que fosse, que seria É fácil muito mais além disso. lidar com isso, né. É, sem dúvida. E então,
E hoje, o que a gente vê, assim, para quem estuda, para quem vivencia a obesidade, não tem mais competição, no meu entendimento, entre endócrino e cirurgião para tratar a obesidade. Então tá tudo muito integrado, essas drogas novas vieram para nos ajudar muito. Então, agora, quem acha que existe competição, por exemplo, entre droga, cirurgia, é porque não trata realmente, não vivencia a obesidade grave. Como deve ser tratado. Porque às vezes a gente lá na frente opera e o paciente tem um IMC tão alto que a gente já espera que ele venha para uma recidiva. E aí a droga vai entrar bem, Isso, a droga vai entrar bem para preparar o paciente ali pra para perder bariátrica. peso, Sim, para interessante. reduzir a gordura no fígado, para compensar doenças. Então tá tudo muito integrado e realmente hoje a evolução do tratamento da obesidade é fantástico. A gente precisa aprender a tratar mais, investir no tratamento, no acompanhamento. Tá, então a gente sabe que o paciente que está usando essas canetas, né, eles vão ter reganho de peso se eles pararem, né? Tá aqui o Perfeito. comentário. Agora a gente já entendeu que a doença é É crônica. crônica. E o uso da medicação, assim como antihipertensivo, antidiabético, É. tem que usar cronicamente. E aí que talvez a gente esbarre também na questão de custo a longo prazo, né? É, e E aí a bariátrica tem reganho de peso? sim, E aí? então, se a Como é que gente, assim, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela é o melhor tratamento hoje para obesidade grave em relação a longo prazo. Mas, como é uma doença crônica, progressiva e que tende a Multifatorial, voltar, né? né? Então, como característica dela, é uma doença crônica progressiva e que tende a voltar. E aí, com essas drogas, eu tenho mais opção de tratamento lá na frente. Eventualmente, cirurgia revisional também ganhando espaço, mas para indicações muito restritas. Mas, assim, é importante a gente falar sobre isso, assim, a gente não para de tratar a pressão alta, não para de tratar diabetes, não para de tratar uma doença da tireoide, mas a gente para de tratar a obesidade. O paciente não fica tratando a obesidade sempre. Por quê? Porque eu digo lá no consultório que é difícil a gente tratar a obesidade, porque envolve coisas de comportamento, cara. Então é comer direito, é malhar, é dormir bem, é tentar ajustar esse lado A rotina. comportamental. E aí a pessoa acha que ela não está tratando a obesidade. E é aí que a gente é o nosso papel de investir em informação, em conversar, explicar para o paciente. E aí é importante tentar integrar, a gente precisa estar integrado. É. Porque hoje não tem como tratar um paciente de obesidade sem ter você como apoio. multiprofissional, é. Não tem como. Se tem estetose hepática, tem mais risco cardiovascular. Mas, Isso. olha, é muito tempo atrás, quando eu cheguei, eu vou te falar acho que faz uns na época do e teve aquele atentado terrorista nos Estados Unidos, qual foi o ano? Em 2011. Tá. Em 2011, a gente já pensava do ponto de vista multiprofissional. Em 2011, eu tinha uma clínica ali, perto do Hospital Guadalupe, que a gente colocou uma coisa chamada PRECEM, Programa de Reeducação Multiprofissional de Emagrecimento. Lá a gente tinha cardiologista, endócrino, nutrólogo, nutricionista, né, educador físico, a gente tinha uma piscina. E a gente fez isso naquela época, em 2011, né. E a gente teve uma sequência de pacientes, tudo acompanhava com a gente, né, com exercício, passando o tempo todo, ia até para supermercado com os pacientes. Em 2011, a gente já tinha esse pensamento multiprofissional, Eita. entendeu? Então é multiprofissional, né. Eu sempre digo, né, se isso não é injeção da felicidade, isso não é a cirurgia da felicidade. É. Você tem que mudar comportamento, e mudar de comportamento é mudar de atitude. E eu sempre digo para o paciente o seguinte: "Pessoal, cara, você está bem obeso, sedentário? Não, você não está bem. Não, por que doutor você acha que eu não estou bem? Porque tu nunca estiveste bem, porque tu não tem como te comparar. Porque para te comparar, tu tem que estar bem e depois tu fica ruim, tu diz: "Putz, eu estou ruim". Mas é que tu não sabe como tu estás, na verdade, né. Esse cansaço teu que tu estás sentindo, a qualidade de vida, né, porque hoje em dia a gente busca, né, muito, é aquela medicação para diminuir mortalidade. Cara, mas não é só diminuir mortalidade, é aumentar a qualidade de vida, né, melhorar a qualidade de vida, a pessoa conseguir se locomover, calçar um sapato, andar, entendeu. Então isso é importante, né. E investir na tua saúde também a longo prazo, Heitor, porque assim, é aquele conceito de: "Ah, eu sou obeso, mas eu não tenho nenhum exame alterado, eu um obeso saudável". É, Não existe caiu por terra, isso. né, isso. É. Exatamente, porque uma hora a conta chega, entendeu, e de repente você vai estar diante de um cenário que poderia ser evitado. Exato. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. E aí tá vindo publicação, classificações para a gente pensar em acabar falando de obesidade clínica, pré-clínica, para a Isso, gente que eu ter mais a ideia de obesidade como doença mesmo, que é. Só que médicos, cara,
ainda acham, Que é estou falando estético. da minha área, que às vezes criticam porque o paciente vai operar, um exemplo de cirurgia bariátrica. Hoje em dia eu acho que é inadmissível a gente pensar assim, porque uma analogia que eu vi uma vez que eu acho fantástica é essa. Por que que um paciente que quando vai operar do coração, nunca alguém critica ele que ele vai operar do coração? Não tem crítica. Agora, por que que vão criticar um paciente que vai operar Bariátrica, né. para controlar a obesidade? É. Então essa analogia para mim foi de uma uma cirurgiã lá num congresso que eu estava nos Estados Unidos, que ela falou disso, eu achei aquilo fenomenal, porque realmente É, a gente precisa entender que está tudo integrado, é uma doença que é a que mais cresce hoje no mundo. E é um preconceito, na verdade, né. É um exatamente. preconceito, É, né, do exatamente. médico, de todo mundo. "Pô, tem paciente que chega comigo: "Doutor, não volto mais naquele médico, e disse: 'Se eu não emagrecer 5 quilos, nem entra no meu consultório'". A pessoa sai chorando, cara, Exato. E aí entendeu? é o nosso papel também da gente se É. colocar, no paciente, porque a gente precisa Sim, que é entender que é difícil. difícil perder peso, é muito difícil É perder difícil. peso. Esses E a dias doença tem vários fatores, não é como tu falaste, só fechar a boca e fazer exercício, parece muito simples. o Se você organismo, botar 2 né, pessoas iguais, da mesma irmãos gêmeos, fazendo Gêmeos, a gêmeos. mesma coisa, fazendo atividade física, o ganho de peso, a distribuição da gordura corporal é diferente, Mesmo né. DNA. é muito Exatamente. difícil perder peso. É, O pois organismo é. marca o maior peso, né, e aí a gente E sai ele sempre de quer voltar para aquele cenário, né. E me diz uma coisa, já entrando no, eh, a gente nós cardiologistas, eu, por exemplo, está na nossa mão, muitas vezes esse paciente chega na nossa mão, exato. porque tem pouco endócrino e no cirurgião vai chegar numa outra fase. Então a gente pega muito esses pacientes, a gente pega muito paciente com estatose hepática, né. A gente sabe que não deveria estar aquela gordura ali, alguma coisa está errada, tá. E por muitas vezes, muitos médicos nós menosprezamos, né, nós Não, deixamos ali, é só uma Todo mundo gordurinha em tem fuga. gordurinha, nem todo é, mundo tem, é. né. Ah, é só um Só um pouquinho. pouquinho. Agora eu te pergunto para vocês 2, tá, em que momento. Tá, porque vai ter paciente que vai entrar com o médico, diz: "Ah, isso aqui é uma gastrite leve, não te preocupa com isso, é uma estetose hepática, um fígado um pouco gorduroso, não te preocupa". Qual é o momento que o paciente, com essa informação que a gente vai dar, que o médico tem que chamar atenção e que a gente tem que dizer: "Não, tem que dar o próximo passo", porque a gente sabe que essa gordura no fígado não é só no fígado, né, existe uma ectopia que está em outros locais. E que momento a gente tem que não simplesmente somente fazer um ultrassom de fígado, mas partir para outro exame, porque a gente sabe que existe uma coisa chamada cirrose hepática não alcoólica, né, e que esses pacientes é muito mais frequente do que a gente imagina, né, essas evoluções. Perfeito. Talvez esteja subdiagnosticado e já é igual doença renal crônica, quando chega lá na frente você vai ver que o paciente diabético, que Há já tinha uma muito alteração na tempo, função tadinho. renal, e que já tinha uma taxa de filtração glomerular alterada, mas a creatinina, tá normal. Você faz a taxa de filtração glomerular, né, para avaliar melhor o rim, você vê que o paciente já tem um problema. E se não Uhum. tratado, vai evoluir para hemodiálise. Em que momento a gente tem que levar em consideração e valorizar a estatose hepática? Hoje eu vou deixar primeiro a Fernanda responder e depois eu Hum. complemento também. Desde o começo, Heitor. Em tese, você, não é para ter gordura no fígado. E se ali tem, como tu falaste, tem em vários outros sítios, até lesões subclínicas, entendeu. Então, você descobriu, você tem que tratar, porque se eu ficar no nível 1 persistentemente, eu também tenho risco de cirrose, eu também tenho risco de câncer, entendeu. E aí aquele processo inflamatório vai causando destruição hepática, que pode evoluir lá na frente para outras situações que, se eu trato no começo, não vai ter. E hoje essas novas classes medicamentosas, elas literalmente desinflamam, rearranjam, até estudos com cirrose têm benefício. Então, desde o começo, a gente começa, porque assim, o ultrassom é examinador dependente, depende de quem faz, se faz direitinho, depende do aparelho, se ele faz assim, rápido, se ele faz com bastante cuidado, etc. E assim, o Fibroscan, ele é uma ferramenta muito boa, muito embora a gente pode pensar, tem a ressonância, né, que dá uma varre melhor o fígado, mas ele é uma ferramenta que a gente consegue facilmente fazer o diagnóstico e dar o pontapé inicial para o tratamento. Então, o paciente, você faz a triagem, tá, até porque muitas vezes o paciente descobriu ali, mas começou há muito tempo. Então você tem que também fazer a avaliação se o paciente usa outras drogas hepatotóxicas, que a gente pega paciente com lúpus, a gente passa o paciente que toma estatina durante um período muito prolongado, que usa drogas, que interagem, que sobrecarregam o fígado.
Então, o que que nós da endócrino, a gente faz a triagem, né? Desde o começo, o paciente tem a gordura no fígado, a gente faz a triagem com a TGO, TGP, as hepatite virais, hepatite autoimune, CA/CA19-9. Se você pegar essas alterações, já orienta a fazer Vai deixar só fibroscan, hepática sim. no paciente diabético ou independente de ser diabético? Independente de ser diabético, eu posso ter cirrose só pelo o paciente sendo obeso. Às vezes nós temos pacientes magros com Pois esteatose. é, isso que é um detalhe, né? Por isso que a obesidade, o conceito tem que ter cuidado, né? Porque você pode ter esse peso Exatamente. corpóreo total, né? E o IMC, que, entre aspas, você pode pegar um cara que tu vira ele de costas, tu acha que ele é magrinho, mas quando vira ele de lado, tá lá aquela Isso, gordura com a abdominal gordura acumulada, né? visceral. Visceral, e você vai e tu acha, então, já leve, já tem que pesquisar? Então a gente vai pedir para todo mundo que está falando aí. O certo Ou é grande porque se eu parte. estiver, leve por um período muito prolongado, eu posso também ter. Não vai achar que você só vai ter cirrose se eu tiver, nível 3. Eu posso ter nível 1 a longo prazo e ter alteração, entendeu? Eu vou te falar isso porque a gente dentro da endócrino, por isso que eu adoro endocrinologia, porque a gente atende paciente HIV, que toma os TAV, que são os antirretrovirais. Eu desse um paciente magro extremamente complicado do ponto de vista metabólico, porque tem muita gordura visceral, entendeu? Sou paciente magro que tem esteatose e que tomam drogas que acabam predispondo a essa ectopia, e são pacientes que se a gente não tiver esse cuidado de fazer esse rastreio, entendeu? Vão ter alterações, né, e do ponto de vista cirrose, câncer, etc e tal. Então hoje a recomendação, É essa. complementando, é sobrepeso e obesidade. A gente tem que fazer investigação de esteatose hepática. E aí a investigação básica é ultrassom, exames laboratoriais, que muitas O vezes ultrassom bem feito, né? Isso. Por isso ultrassom que bem ele tem que feito. chamar alguém É um rastreio, né? que teoricamente é igual o eco, né? Tem Exatamente. ecos, É, ecocardiografistas, né, que você chega lá, bicho, eu já peguei outro dia, o paciente tinha uma obesidade mórbida, o cara, o ultrassom do cara estava normal do fígado, eu disse: "Não, para, meu irmão", entendeu? Então Exato. então a gente tem que saber para quem indicar para ter um resultado bom, né? E até porque, por exemplo, para aparecer esteatose no ultrassom, existe um dado mais ou menos que tem que ter mais ou menos 30% de gordura ali no órgão todo. E às vezes a gente vai pegar também ali um ultrassom meio que normal, com enzimas hepáticas também, alteradas, né. podem estar alteradas ou não, e esse paciente pode ter cirrose no fígado. Então todo paciente sobrepeso, obesidade tem que fazer investigação de esteatose hepática. Rastreio básico é ultrassom, enzimas hepáticas, e aí o FibroScan é uma ferramenta que é sensacional, porque a gente consegue quantificar ali a gordura no fígado, ver fibrose, que aí é o dado, acho que é mais importante para a gente falar. Por que que a gente está falando muito de fibrose? Então vamos falar da cardiologia. O paciente tem fibrose hepática, ele tem um risco cardiovascular muito Para o alto. pessoal entender, essa fibrose é uma cicatriz. Perfeito. Exatamente Inflamação, uma inflamação inflamação, mais inflamação, severa inflamação com cicatriza, cicatriz, né? E vai atrofiando, né. Tá, e que classifica, né, de 1 até 4. 4. Isso, 4 é cirrose? cirrose, É. cirrose. E aí não tem nível Quando seguro de a gente pega um fibrose. paciente com ultrassom, como tu falaste agora, um ultrassom, de fígado bem feito, esteatose hepática leve, e aí você faz o FibroScan, porque resolve e tu pode encontrar cirrose aí? Posso encontrar, porque não vai ter nível seguro de esteatose. Até porque você não tá vendo fibrose, né? Um Exatamente, eu ultrassom posso normal. encontrar. Posso encontrar, porque a da feita que o fígado ele cirrotiza, vamos usar esse termo aí, a gordura no fígado vai ficando menor. Então, se a fibrose começa a existir, vai tendo menos gordura no fígado. Ah, Então, interessante. existe esse Que eu posso contraponto aí. encontrar um paciente com ultrassom Sim, sim. normal, mas o cara tem cirrose, porque Cirrose. É que nem Exatamente. outra ferramenta mas daí diminui de importante. tamanho o fígado, né? Isso aí, Sim, Aí tem exatamente, é outras por isso que coisas. falseia. Tá, Por exemplo, existe uma ferramenta que a gente usa também, que é o FIB-4, né. perfeito. O FIB-4 é um algoritmo que a gente coloca lá a idade do paciente, sim. plaqueta, Bem TGO, simples para TGP, fazer, né? isso, É. para você fazer um rastreio. Não é que ele seja ruim, entendeu? Ele também só vai dar alteração numa fase mais tardia. Então o FIB-4 é uma ferramenta para gente que você está lá no interior, Exato. entendeu, para um lugar que eu não consiga ter acesso. Mas para o paciente mesmo, só vai dar alteração no FIB-4 numa fase muito avançada, você já perdeu o time ali. E aí, muito importante, pegamos o gancho aí de esteatose, fibrose, e aí a gente tem que estar muito atento a isso, porque a fibrose pode evoluir para uma cirrose e E para o câncer câncer hepático. E aí o papel das drogas nisso.
né? E da cirurgia bariátrica também, porque a gente consegue reverter fibrose com drogas, tem estudos aí novos mostrando isso. Isso, E a isso. cirurgia bariátrica também fenomenal na reversão de fibrose. É mesmo? Agora, da feita que fez a cirrose, aí a gente tem que estar muito atento se tem hipertensão portal ou não, É, porque teve a cirrose, aí a chance da progressão é muito Porque o maior. fígado é um órgão fantástico, né, para se regenerar, né, mas ele tem que para ele dar realmente um sintoma de cirrose, é que ele já foi Castigado muitas bem vezes. castigado, né. Exatamente. É, que é interessante, né. E essas drogas, né, a gente sabe também que elas vêm, né, não só diminui a gordura que a gente está falando, mas a gordura até que a gente vai entrar naquele detalhe que até postei da sarcopenia, né, que é o paciente que é obeso, mas sarcopênico, que isso aumenta a uhum, mortalidade. E uhum. essas drogas, elas também vêm tirando inclusive essas gorduras que existem de dentro, né, Dentro do músculo, dentro do é a músculo, né. miosteatose. Porque a dúvida era: "Ah, além de tu perder gordura, Nossa, 40 quilos, tu vai perder músculo também, né". Então, e a gente sabe que tá perdendo essa gordura de dentro do É, músculo, tá. exatamente. E vem droga, talvez venha uma associação de 3 drogas aí, né, que vem talvez além de fazer diminuir, e você acaba oferecendo essa gordura para ser usada, e também parece que não sei se é ganho de massa muscular, eu a não entendi direito. preservação de massa muscular. É, Ou é. preservação de massa muscular, porque para ganhar massa muscular tu teria que fazer um exercício resistido, Mais né, uma dependendo musculação. da nossa musculação, né. É, não, sem dúvida, mas aí, me explica direito, isso vai eu não sei quando vai ser lançado. É, não, essas novas drogas estão justamente querendo aliar porque, assim, como vocês mesmos disseram, é difícil para a gente mudar todo o comportamento do paciente. Envolve a dieta, o exercício, né, então acaba que a droga age também nesse sentido de tentar estimular esse ganho de massa muscular. Mas não é igual como você faz um Musculação, exercício, isso é. jamais, a gente ainda não chegou nesse nível. Mas o fato de você preservar a massa muscular porque um dos grandes problemas da bariátrica era a perda de massa muscular. Né, tanto que o paciente da bariátrica perdia muito peso e óbvio tinha que perder músculo, não tem como, você isso para toda a Vai perda de perder. peso, né, mas a perda de peso muito rápida e tudo. Nesse ponto, as medicações acabam tendo um benefício maior, porque essa perda de massa muscular é menor e como tu falaste, não é também a perda de massa muscular, é a mioesteatose, é a perda da gordura em cima disso. Então tem drogas atuando, né, na tentativa da hiperplasia, da hipertrofia daquela massa muscular, entendeu? Mas ainda não está nada disponível no E aí outro mercado. ponto importante que você tocou, que assim, lógico que a gente tem que tentar emagrecer para preservar a massa muscular, né. E a evolução da cirurgia em relação à dieta. Então, no passado ficava na UTI 7 dias, dreno, cirurgia aberta. Hoje o paciente de bariátrica ele vai de alta no outro dia, e já começa líquido proteico, Isso. logo depois do pós-operatório inicial. Então, para quê? Para a gente tentar perder peso Minimizar preservando isso, massa massa muscular no muscular. que der, né. Então tem que focar nessa parte de composição corporal. Mas isso que é interessante, a gente evoluiu, né, justamente para Muito. entender melhor a obesidade. Antigamente achava bastava emagrecer que estava tudo bem. Hoje a gente entendeu que é importante a composição corporal, né. Hoje, quando chega um paciente meu e ele fala assim: "Arrebentei, perdi 30 quilos", eu falei: "Não, vamos ver, se tá assim mesmo, a gente precisa ver a composição corporal, É. tem que investir na composição corporal". É, não, isso cada vez mais dentro do Educar consultório. também em relação quando o paciente vai começar a voltar a comer, começar pela proteína, né, porque de repente ele já ficava cheio, ele começava a comer, né, e acabava comendo começava pelo alimento errado, digamos assim. Aí ele se enchia, não comia a proteína. Então hoje a gente já orienta a começar pela proteína, que se não couber, pelo menos já comeu o mais urgente ou o mais importante, entendeu. Então foi uma evolução também do nosso olhar em relação a isso, né. Perfeito. E deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aí, então que eu essa evolução para mim é tão fantástica, falando com você, com ele. Eu vejo o Heitor um cara muito antenado, muito up to date, então, aí eu vou perguntar para ele: hoje, a cirurgia bariátrica, ela faz parte do teu arsenal de tratamento desde lá do início ou voou de uma evolução? Como é de no racio no incluir ela na tua rotina? Não, é assim, nós cardiologistas, a gente entrou mais profundamente há pouco tempo no tratamento da obesidade. A gente sempre se preocupou com obesidade e mudança de comportamento, né. Você tem que emagrecer, olha, tem que emagrecer de qualquer jeito, isso aqui não tá legal. Mas assim, com o advento dessas medicações, dessas canetas, medicação oral que chegaram há pouco tempo, a gente tá entrando mais nessa onda. Mas eu Uhum, tenho paciente, por exemplo, que agora é recente, que eu indiquei bariátrica para ele, entendeu? O bicho não vai ter jeito, vai ter que fazer bariátrica, tá? Então a gente tem essas, assim, mas assim, eu acho que para o cardiologista, no pensamento do cardiologista, a cirurgia bariátrica tá, aqui, aí você
acho que vale a pena te mudar esse pensamento, é dizer, olha, o cara é um obeso mórbido, precisa fazer bariátrica, mas aí, olha, vamos tentar fazer a medicação? Aí, não tenho dinheiro, doutor, nem me peça isso aí que eu não tenho como bancar isso aí pro resto da minha vida, porque é o resto da vida. Exatamente. Não dá pra iludir o cara. Tu vais usar essa injeção o resto da vida. É uma doença crônica que tu vais voltar a engordar, entendeu? Aí, nesse momento, eu acho que é o divisor de águas para dizer: "Não, tu não vai fazer, mas então tu vai fazer bariátrica", tá. Perfeito. E aí, é isso que está acontecendo, eu acho que no mundo atual. Primeiro, eu que me preocupo com o paciente, né, além de cardiologista, eu sou médico do exercício também, eu sempre me preocupo nessa mudança de comportamento, tá. Eu não sei se E lembrar também, Heitor, tipo assim, um paciente que tem uma apneia grave, sim, entendeu? O paciente que já tentou várias outras medicações. Eu acho que tem que também pensar na rapidez com que eu preciso perder esse peso. Porque às vezes o paciente tem outras comorbidades arroladas que a gente entende que a perda de peso é um fator progressivo. Mas se o paciente estiver, do ponto de vista com várias alterações, um grande obeso, hoje a gente, apesar da gente entender que as drogas melhoraram muito, a perda de peso é muito grande, a gente sabe que também tem um limite, né, a gente ainda não tem uma perda de peso, né, nesse nível, ou pelo menos os estudos iniciais não mostram isso. Mas assim, eu acho que não perde ainda o espaço, porque tem os maus respondedores, tem os que não podem, né, pagar, e tem aqueles pacientes que precisam perder mais rapidamente, porque estão arrolados com outras comorbidades que têm uma urgência, né, em se perder. O paciente tem apneia do sono, faz taquiarritmia, se ele não perder peso rápido, tudo bem, ainda que eu coloque um CPAP nele, né, ele vai demorar um tempinho. E qual é a média de perda de peso no paciente É, bariátrico quando a gente compara, se for vou comparar falar a média no bypass, É que é vamos botar 40% do peso que começou, 30 a em 40%, quanto vamos tempo? colocar aí, ao longo de 1 ano e meio, 2 anos. O maior período é no ano, no primeiro ano, mas, vamos botar, eu faço cálculo sempre 30 a 40%. O sleeve um pouco menos, o bypass 40%. E aí vem surgindo outras técnicas hoje, mas precisa ganhar muito mais estudo para a gente poder, arrolar, falar aqui sobre isso. Outras técnicas cirúrgicas também que vão ganhando espaço, mas a gente tem que ter estudos aí para a gente poder falar. O que mais tem estudo é sleeve e bypass, é 30 a 40%. E as drogas vêm ganhando espaço, né, tem droga começou lá 5%, é. hoje tem drogas que estão aí em torno de 20, 25%, 30%. É porque também depende do quanto o paciente vai aderir ao tratamento, né, Exatamente. porque assim, não é só tomar o remédio, o quanto eu vou me dedicar em relação à alimentação e exercício, entendeu? Eu vou mudar meus hábitos, eu vou dormir melhor, eu vou trabalhar em cima dos pontos fracos, assim como na bariátrica. Os reganhos que a gente viu têm também relacionados ao o pós-venda da bariátrica, e às vezes o paciente para o acompanhamento com endócrino, para o acompanhamento, entendeu? Não faz dieta, não faz exercício, aí tem um reganho, né, tem um reganho inerente da própria técnica, né, por vários outros fatores, mas tem também pela questão do paciente abandonar, achar que emagreceu e está resolvido, Exatamente. entendeu? Algumas vezes a cirurgia bariátrica é um remédio dose única, pessoal. Algumas vezes é. Mas Mas não é a regra, porque é uma doença crônica, né. Única. E aí tem aquela discussão de congresso que lota a sala no congresso, Grande. tratamento intermitente da obesidade. E todo mundo quer ter uma resposta, a resposta lá do cara é que não tem como dar essa recomendação É. ainda. Lógico que a gente tem que respeitar o paciente, né, ali, né, de parar um tempo, né. quando você pega o paciente que tu vais operar, e aí você tem eu sei que você tem toda uma equipe multiprofissional, a jornada, né, do A jornada do do bariátrico, do paciente, né. É aquele paciente, Fernanda, que e aí entra até porque eu assisti uma aula sobre isso, né, sobre o cara que belisca, come, 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 como é que chama aquele É o beliscador, belisca porque assim, agora a gente tem a fome emocional, sim, né, então tem drogas que atuam naquele paciente ou que tem, o tem perfil hiperfágico, que come muito, aquele que tem intestino que rapidamente metaboliza, entendeu? Aquele paciente que tem um metabolismo mais lento mesmo, entendeu? Então a gente viu que existem vários cenários, não é mais aquele paciente aquele que come por compulsão, aquele que come porque realmente está com fome, aquele paciente que tem a compulsão, ele é um paciente que perdeu o freio. Ele come que por mais que ele esteja cheio, ele vai comer, ainda que ele vomite, ele volta lá e come, entendeu? quase uma bulimia, né. Mas Exatamente. e esse perfil do como é a que gente tem encaixa esse Mas paciente? a é gente tem que Porque o cara que tentar beliscador, ele vai comer pouco várias vezes, e ele porque ele vai se paciente ter pequenino ali, né, ele vai se sentir empachado ali: "Eu não quero mais comer". o paciente que tem transtorno, alimentar,
ele tem mais chance de reganho de peso lá na frente. Que tem compulsão alimentar, tem mais chance de ter reganho de peso após a cirurgia bariátrica, por exemplo. Então a gente tem que tentar compensar antes de operar. Não é fácil. E o Por cara isso que que come passa doce, com por a exemplo, equipe né? multidisciplinar, né, com psicólogo, com Tem psiquiatra. paciente que tu não operaste? De Que não transtorno tem esse perfil. Não vai dar certo, o cara tem. que vai entrar em depressão, já sabe que ele vai entrar em depressão, que a vida dele é ter uma relação com a comida Tem, mas sentimental, né? Tem gente que tem, eu né? vou te falar que eu sou mais pensar na cirurgia, porque às vezes o emagrecimento melhora um pouco isso. Que muitas vezes é da inflamação ali do organismo da pessoa, e o emagrecimento melhora isso também. Então a gente tem que acreditar. Senão, o que que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou deixar ele entrar na obesidade? A gente sabe que um dado marcou muito um dia desse no congresso que eu participei. Uma criança com obesidade grave, lá da criança, ela pode não chegar aos 40 anos de idade. Sim. E aí eu vou deixar o cara porque ele tem um transtorno alimentar, eu não vou tentar um tratamento, uma cirurgia, por exemplo, para ele. Eu sou do perfil que eu acho que eu tenho que insistir. E Lógico, tentando compensar, de Eu alguma ia te forma. dizer, Eu tento tratando em compensar. paralelo, Então, porque a gente também tem a história que o paciente da bariátrica, às vezes, ele desvia a compulsão da comida para bebida, sim, né. sem dúvida. Então aí tem essa questão, então a gente precisa desse apoio, porque tu tá tentando resolver um problema, mas também não pode, né. exatamente. É por isso que é complexo. Tem uma imagem de obesidade lá que é fantástica, que é tudo interligado. Sim, com vários fatores de Aquela risco, né. imagem aí deixa eu É só de eu olhar forte. para ela eu já fico confuso, É, porque é aí que é a obesidade. é. E a autoestima, né? Tu percebe o pessoal que usa, né? Eles ficam desesperados, doutor, tá faltando. Então você percebe que da feita também que você tem um lado que desinflama o corpo, você melhora a qualidade de vida, mas também você melhora a tua autoestima. E ele quer ficar assim. Então a bariátrica, o cara emagrecendo, não, era isso que eu queria. Ele Então, se anima, se né. anima, se anima. Sim, melhora a qualidade de vida. E engata de uma forma É. que não sai mais dali. O cara deu uma guinada na vida dele, apesar de ficar a obesidade aquela doença, né, inflamação que o impulso. Se eu boto o sorvete para quem tem obesidade e o sorvete para quem não tem, o impulso para pegar o sorvete de quem tem obesidade é muito forte. Verdade. Mas aí o autocontrole, aí o psicólogo, É, exercício físico, drogas, né, e para compulsão Agora, alimentar, etc. explica pra gente aqui, pra mim, a técnica, tu falaste em bypass e eu falaste outra técnica. E os livros. Assim, só o pessoal entender, na verdade, de forma É que o pessoal que vai assistir para vai entender. como é que é. O Porque tudo começa sleeve primeiro começou com esse bypass, né? exatamente, é a cirurgia clássica, que tem 60 anos de estudo, Sim. que vem de evolução muito forte, que passa ano, sai ano, ela continua, que tem muito estudo envolvida nessa cirurgia. Então a cirurgia clássica, o bypass, é a redução do estômago com o desvio do intestino. Essa é a cirurgia clássica chamada A pessoa vai bypass. comer, inicialmente fizeram com intenção de diminuir o estômago, porque o estômago do obeso é imenso, né? Exatamente, a gente achava que resolveu o problema da obesidade deixando o estômago Ah, porque o cara ia comer, ia se sentir cheio. mas não é isso, né. A gente já É. percebeu que tem as na evolução da incretíveis, né. obesidade É, não é isso que são faz o paciente defeitos, emagrecer. não é Ali o só estômago é só condução, né. E aí falando de outra técnica, o sleeve, que é diminuir o tamanho do estômago. Mas eu não classifico mais ela como uma cirurgia puramente restritiva, não é porque eu deixo ela menor que ela é só restritiva, não, quando o alimento chega, vai mais rápido lá para o intestino, então tem um efeito incretínico também, de ali controlar ali a parte do diabetes. Essa é a cirurgia que estão chamando de metabólica? As cirurgias a cirurgia hoje a gente fala cirurgia bariátrica e metabólica interligada. A diferença é, quando eu penso na indicação mais para o paciente metabólico, diabetes brabo, esteatose hepática severa, Mais inflamado. mais inflamado, aí eu indiquei a cirurgia pelo cunho metabólico. Quando é aquele paciente mais que o peso está atrapalhando ele, que é, pô, mobilidade ruim, mas não tem uma parte metabólica muito Mas importante, ele é inflamado. mas que é também, né, a gente sabe que é. Mas talvez pela aquela gordura quantidade de ectópica dele, gordura, que ele você consegue espalhar, né, aí ele não tem um perfil metabólico muito severo. Mas assim, são conjuntas hoje, bariátrica e metabólica. Metabólica quando eu indico mais para controle metabólico. Mas hoje não tem mais como a gente falar de peso e a parte metabólica, é tudo interligado, né, tá. Por isso que há quem queira falar só sobre cirurgia metabólica hoje. E Fernanda, quando é que tu indicas então? Aí, feita aquela pergunta pra mim, mas quando é que tu indicas a bariátrica então? Perfeito, quero ouvir isso dela. então, não sou
Não, eu sou da linha que é a favor. É assim, o que que a gente faz dentro da endocrinologia? Não é nunca o meu plano A indicar para o paciente. Chegou para mim, eu vou mandar o paciente para cirurgia, né, a não ser que o paciente já tentou, mas geralmente o que que a gente faz? Em tese, pelo menos que ele tente a mudança do estilo de vida, tome as medicações por pelo menos em tese 2 anos, né, para a gente poder ver se ele realmente é um mal respondedor ou não, entendeu. Mas a gente inicia sempre pedindo o paciente com tratamento clínico, tá. A não ser que o paciente não tenha resposta, a não ser que o paciente está muito cheio de complicações, que eu não tenha condições de introduzir, sei lá, o paciente já, tentou essas outras drogas e teve efeito colateral, não tolerou, vomitou muito, tem sei lá, uma hérnia que ele não tolera, tem refluxo, entendeu. Mas hoje, a gente com essas novas drogas, a gente inicia com dieta, exercício e a medicação, vai vindo a perda de peso. E outro perfil também é porque tu vê que tem paciente que é extremamente, assim, motivado, ligado, tu vê que é bom aderente, né, tu pode dar esse tempo de 2 anos. Mas tu vê também que o paciente não está perdendo peso, é um grande obeso, e né, ainda por cima não é motivado, entendeu, tá cheio de comorbidades, aí a gente passa para bariátrico. Mas em tese, eu inicio sempre com tratamento clínico conservador, E aí vai fazer parte até do pós, do e isso eu pós falo e de para uma ele. motivação de operar também. Isso, porque se você não mudar seu comportamento, você vai ter reganho com o remédio. Eu falo até para ele, plástica, ai, a mulher fez uma plástica, mas se ela não mudar o comportamento dela, vai ter reganho para tudo, entendeu? Então não tem como a gente, tá? Mas assim, não é que eu vou, o paciente chegou, eu vou mandar para ti, tá? Ah, mas aí eu acho que na minha cabeça, assim, é o seguinte, o paciente que tem obesidade, ele já demora muito para procurar um médico para tratar. Então tem um estudo que mostra que ele vai demorar mais de 6 anos para ele 7 buscar anos, é. alguém para falar sobre o excesso de peso dele. Crianças obesas serão adultos obesos? Com Com certeza, certeza, com certeza. com certeza. E aí eu acho que no E ponto a gente entra até na endócrino, por exemplo, na questão do planejamento familiar. Eu atendo gestante diabética e a gente, dentro desse cenário, né, a gente tem um ambulatório no serviço público e lá a gente vê todo esse perfil. Nós temos no planejamento familiar já as orientações para paciente em relação a quando está pensando em engravidar, melhorar sua alimentação, melhorar a atividade física, desde aí. se organizar metabolicamente, entendeu? Porque aquela gestação vai ser muito melhor, aquela criança vai estar muito melhor adaptada. O comportamento alimentar da mãe interfere no comportamento alimentar da criança. Então, todas essas variáveis fazem muita diferença quando está no planejamento familiar. E aí a gente percebe que as crianças que nasceram dessas mães melhor assistidas, melhor orientadas com esse planejamento, elas têm filhos melhores, do Então você ponto de quer me vista dizer metabólico. então que se alimentar mal na gravidez, você também vai ter um filho com propensão a se alimentar Mal, mal também. Isso está exatamente. comprovado. Está comprovado. Porque o que eu me alimento, eu meio que contamino meu filho, entendeu? Do ponto de vista, dos disruptores, dos estímulos, entendeu? A nível de receptor. Para a gente da endócrino começa, como eu estou te falando, em relação à alimentação, da parte hormonal, tudo isso está interligado. E alimento ruim vai puxar alimento ruim, né. Ultraprocessado vai puxar Muita preocupação. ultraprocessado, interfere na microbiota. Então, assim, eu brinco assim que eu nunca vi um cara tomar refrigerante e comer uma salada e uma fruta. Pode até existir, mas aí normalmente ele vai puxar um bolo, um pão, salgado. E cada vez mais está sendo estudada a microbiótica, né, cara. Exatamente. Isso aí tem muita, né, Coisa interligada. Então a alimentação a gente tem que focar em tentar melhorar, né, a alimentação. então qual é o futuro da obesidade? O mundo continua ainda, né, a gente está sendo cada vez mais ainda estimulado, né, eu até disse outro dia para o pessoal: "Cara, não deveria nem existir açúcar, na verdade, no mundo", Exato. né. Mas, qual o futuro então, Então isso aí é uma hoje eu diria que hoje, falando hoje, hoje? não temos tratamento ainda, de cura, temos excelentes tratamentos para controle, e a perspectiva de hoje é que a obesidade cresça Ainda cresça. muito. Tem projeções para 2030 que mais de 60% da população vai ter obesidade. Apesar de todas as informações, Todas as informações e a gente tem que investir em políticas públicas, em informação médica e paciente. Paciente, lógico, e médicos também, para a gente entender que é uma doença mesmo. Então, o futuro, não sei ainda.
Sei dos melhores tratamentos hoje, a cirurgia muito bem indicada, as novas drogas também entrando bem para o controle, mas ainda hoje a gente opera 1% apenas dos pacientes com indicação de cirurgia bariátrica. 1%. Todo congresso eu vou querendo ver se melhorou o número. Menos de 1%. Então a gente está operando pouco. Não estamos operando muito. A nível mundial, é isso? É mundial. Menos de 1%. Então a gente está tratando pouco. Temos que tratar mais e melhor, né? Tentar investir. E o paciente precisa entender realmente que obesidade é uma doença. Ele precisa entender. Do ponto de vista de saúde pública, o custo, né, de você fazer uma bariátrica, né, com toda essa perda de peso aí a longo prazo, né, e tentando mudar, o custo teoricamente é maior, né, nas injeções, Muito maior. Então, nas cirurgias. teoricamente, a cirurgia ela é custo efetiva em relação ao tratamento clínico no paciente que Otimizado. possui indicação de obesidade grave, né? Então, a cirurgia é uma ferramenta de saúde pública fenomenal, fantástica. E aí a gente vê os governos investindo nisso mesmo. Então, acho que o nosso papel é falar mais. A gente tem que conversar mais aqui, entender mais, interligar, falar mais obesidade. E não tem como eu falar, se eu não falar de obesidade, se eu não falar com você, se eu não falar com o Heitor, se eu não falar com o hepatologista, se eu não falar com a equipe multidisciplinar Sim. toda. E eu acho que a gente também perdeu um pouco mais esse preconceito, porque durante muito tempo a pessoa tinha vergonha de falar que tomava remédio para emagrecer, Sim. entendeu? Muitas pacientes E iam com esses comigo. preços viraram até virou um status, né? É, Tá bom, eu tô sendo, mas nem chegou aqui, tu já tá tomando, aí já diferenciou o é, cara, né? é. Não, mas antes elas falavam assim: "Doutora, meu marido não pode saber que eu tô tomando esse remédio. Olha, a senhora nem comenta quando ele vier aqui e tal", entendeu? É, Hoje em dia não, realmente, assim, eu acho que já foi um tabu quebrado de entender que tem que tratar, né. Por exemplo, em relação à questão do diabetes, obesidade, a perspectiva que a gente tem hoje dos números de diagnóstico de obesidade e diabetes estavam previstos para, tipo, 2030, 2050. Nós já chegamos nesse número muito antes, entendeu. Então ainda está numa curva ascendente, só que hoje a gente melhorou muito do ponto de vista medicamentoso, a gente dá esbarra, como eu falei, em relação à questão de preço, mas eu acho que a consciência também melhorou. A gente vê as pessoas hoje pelo menos tentando fazer mais exercício, tentando mais com a informação, né, eu acho que a gente é uma ferramenta importante para ajudar a melhorar esse paradigma, mas eu acho que quando a gente compara a um tempo atrás, a gente evoluiu, gente. Porque eu vi no sentido do paciente procurar mais academia, entendeu, tá mais motivado em querer mudar o cenário, entendeu. Eu acho que nesse sentido da conscientização a gente deu um upgrade, discreto, mas deu. é quase um paradoxo, na verdade. As pessoas têm informação, eles estão fazendo e a obesidade continua aumentando, né, na verdade, Porque né? também é a questão do comportamento, dessa rotina de comer rápido, né, da comida mais rápido, da comida que seja mais prática, né. A gente fez um curso, eu fiz um curso em Campinas muito legal, no sentido de estimular a gente voltar a fazer o que a gente fazia antigamente, né, a cozinhar com os nossos filhos, a Hum, parar, comer em casa, hum. entendeu, do que a gente tá naquela rotina louca de comer na É, rua, isso do aqui corre-corre. atrapalhou muito a gente, né? A gente É. é mais solitário hoje. A gente está em casa e manda mensagem para Só falta se ligar alguma comunicar. coisa. Não, tu vai no restaurante, cara, Cada tá no um com restaurante, seu as celular, pessoas né. estão se comunicando, as pessoas não conversam mais, né. É. Eu concordo que a gente tem que voltar, né, a essa convivência, a fazer um bom alimento, né. Isso, a cozinhar dentro de casa, É. entendeu. Eu lembro que a minha mãe chamava a gente pra cozinha, entendeu. E é, E eu é um dilema que a gente vai viver, né? né. Porque a evolução de tudo tá. A tecnologia tá. Cirurgia robótica hoje tem já. Opera aqui, o robô lá em outro local. Então, a evolução é muito grande, mas a gente não pode esquecer do básico, É. trivial que você está falando, de voltar, olhar no olho, tete a tete. Verdade. Então, isso aí é um dilema que a gente vai ver. A evolução está muito forte. É, e É. e e essa compulsão de comer no adolescente, a ansiedade, né, cara, a ansiedade muito grande, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Mas a própria né, o próprio celular estimula essa É, ansiedade, Muito, né. muito. Isso é o tempo todo. Notícia. É. Lembra que a gente ia pro banco e ficava na fila? é. Hoje, não deu para pagar naquela hora ali, a gente se via, tá? Né? Então, aí vamos no dilema, né? Então, pessoal, acho que obrigado. Se vocês querem falar alguma coisa aí, para concluir, Eu acho que tá? Eu acho que foi muito bacana, a gente tem que divulgar isso, eu acho que
A obesidade, sem dúvida nenhuma, sempre foi uma doença que está progressiva, como a gente fala. E nosso objetivo, como médico que conversa com o paciente, que eu sempre digo, olha, para ser um bom médico, eu atendo o pessoal da residência vem para cá de cardiologia, e eu digo, bicho, se tu quiser ser um bom médico, tu tens que gostar de pessoas, cara. Porque para ser um bom médico, primeiro tem que ser empático, tem que te colocar na posição dos outros, né. Então o sucesso é você trate como você gostaria de ser tratado, né. Então a gente se colocar na posição das pessoas, né, e sentir o que as pessoas estão realmente sofrendo naquele momento, né, por que que a pessoa não consegue emagrecer, você tem que penetrar, não tem jeito para saber o que está acontecendo, às vezes, no lado social dessa pessoa, entendeu. Exatamente. Então eu tento fazer isso dentro do meu consultório e orientar o melhor possível, né. E eu falo mesmo: "Olha, você está inflamado, você tem risco, você pode ter um câncer, né, a gente a partir dos 40 anos, tudo pode acontecer contigo, tudo. Mesmo tu não tendo obesidade, tudo pode acontecer. E mais a obesidade então, né, você está realmente fadado a arcar com as consequências daqui a pouco, né". É isso. Perfeito. Acho que era isso. A gente falou hoje de obesidade, né? Acho que Obrigado, pessoal. Que agradeço. Obrigado, Estou à é, disposição cara, para outros encontros, né, obrigado. vamos falar mais. Obrigada. Obrigado, Armando, obrigado, Fernanda, e para você que ficou até aqui, obrigado também.